E agora nós vamos conhecer a Catedral de São Mateus. As pessoas costumam chamá-la de Matthias Church. Em uma tradução livre, obviamente, Catedral de São Mateus. Eu estou bastante curioso para saber o que vou encontrar lá dentro, porque ela é muito bem falada. Dizem que tem uma arquitetura maravilhosa, dizem que ela é harmônica como um todo e tem salas lindas de morrer, ou melhor, de viver. Então, você já sabe, venha comigo, não saia daí, continue no canal e diga a todos, fui ali. Com quem? Com Rodney Linhares. A Igreja da Assunção do Castelo de Buda, mais comumente conhecida como Igreja de Matthias, é uma igreja católica romana localizada na Santíssima Trindade Square, em Budapeste, Hungria, em frente ao Bastião dos Pescadores, no coração do distrito do Castelo de Buda. Segundo a tradição eclesiástica, foi originalmente construída em estilo românico, em 1015. Embora existam poucas referências, o edifício atual foi construído no florido estilo gótico tardio da segunda metade do século XIV e foi amplamente restaurado no final do século XIX. Foi a segunda maior igreja de Buda medieval e a sétima maior igreja do Reino Húngaro medieval. É um edifício histórico com uma história importante. 2 reis da Hungria foram coroados dentro dos seus muros, Francisco José I da Hungria e Isabel Assisi, e Carlos IV da Hungria e Zita de Bourbon-Parma. A igreja foi também palco do Milagre Mariano de Buda. Em 1688, durante o cerco da cidade de Buda pela Liga Santa, um muro da igreja, usada como mesquita pelos ocupantes otomanos da cidade, ruiu devido a tiros de canhão. Descobriu-se que uma antiga estátua votiva de Madonna estava escondida atrás da parede. Quando a escultura da Virgem Maria apareceu diante dos muçulmanos em oração, o moral da guarnição muçulmana desabou e a cidade caiu no mesmo dia. Segundo a tradição, a primeira igreja do local foi fundada por Santo Estevão, rei da Hungria, em 1015. Esta baseia-se numa inscrição erguida em 1690 no interior da igreja e queimada em 1748, o que algumas referências anteriores parecem confirmar. No entanto, não há evidências claras da fundação de Santo Estevão, ou Santo Estevão. Este edifício foi destruído em 1241 pelos mongóis. O edifício atual foi construído na segunda metade do século XIII, originalmente chamada em homenagem à Virgem Maria, recebendo nomes como a Igreja de Maria, a Igreja de Nossa Senhora. Desde o século XIX, a igreja é chamada de Igreja de Matthias, em homenagem ao rei Matias, que ordenou a transformação de sua torre sul original. O rei Bela IV da Hungria, após a invasão mongol entre 1255 e 1269, substituiu a igreja mais antiga e menor por uma imponente basílica de 3 naves. Durante a primeira fase da construção, entre 1255 e 1260, foram construídos um santuário principal e santuários auxiliares sob a direção de Villars de Ronecourt. A primeira fase da construção da igreja matriz de Buda é a mais próxima da Catedral de Lyon. O grupo de mestres era constituído pelos construtores do mosteiro cisterciense de Tiznov, República Tcheca, que viajaram para a Hungria para a invasão mongol, provavelmente a mando do primo do rei Bela IV, ou Bela IV, Inês da Boêmia. As razões da desintegração deste grupo por volta de 1260 são desconhecidas. A construção foi concluída numa segunda fase entre 1260 e 1269. Na segunda metade do século XIV, foi reconstruída em igreja de salão gótico. Todo o edifício foi remodelado em estilo gótico maduro. Em 1370, o rei Luís da Hungria iniciou a construção da icônica Porta Maria no sudoeste. O paralelo mais próximo deste portão, representativo de 2 portas, é o portal da igreja de São Lourenço, em Nuremberg, construído quase 15 anos antes.
A igreja atingiu o seu auge na prosperidade medieval durante o reinado do rei Matias Corvino. O rei construiu a Torre Cineira a sudoeste, uma das melhores peças da arquitetura gótica da Hungria. Segundo o brasão de Matias, a Torre Sul, que desabou em 1384, foi reconstruída em 1470. Além do capacete destruído, a Torre Cineira ainda mantém a sua forma original, embora, no final do século XIX, tenha sido substituída completamente. No entanto, a cabeceira do grande arco que sustenta o coro ainda conserva a sua pedra original. Matias também ergueu um oratório real, perto do santuário sul da igreja, mas foi completamente destruído durante a ocupação turca. Nessa altura, no final do século XV, iniciaram a construção da Torre Noroeste, que já tinha sido concluída com exceção do capacete, antes da conquista turca. Durante a primeira invasão turca, em 1526, a estrutura do telhado medieval e a maior parte do seu equipamento foram destruídos. Em 1541, a reconstruída Igreja da Santíssima Virgem foi convertida em mesquita pelos turcos, após a conquista final de Buda. Nesta igreja, o sultão Suleiman agradeceu a Alá pela vitória. Seus equipamentos e altares foram descartados e as paredes pintadas foram rebocadas, enquanto a maioria das outras igrejas em Buda foram destruídas pelos otomanos. A Igreja de Maria sobreviveu, convertida em mesquita e chamada a maior parte deste ponto de Buyuk. É claro que a destruição não poderia ser completamente evitada. O oratório real de Matias, a Torre Norte, a Capela Garay e as capelas laterais foram demolidas para a utilização das suas pedras noutros locais. Após a retomada de Buda, em 1686, a igreja passou primeiro a ser propriedade dos franciscanos e depois da Ordem dos Jesuítas, que a restaurou em estilo barroco. Em 1688 e em 1702, um enorme dormitório foi construído do lado norte e um seminário de 3 andares no lado sul. Entre 1702 e 1714, a igreja, originalmente independente, fez parte de um grande complexo de edifícios. Embora palco de grande obra pastoral, a igreja perdeu quase toda a sua ornamentação medieval, tornando insignificante a sua fachada exterior. Sob a liderança do rei Francisco José I da Áustria, entre 1874 e 1896, ocorreu uma grande reconstrução, sob a responsabilidade do arquiteto Frigyes Schuleck, que restaurou a imagem original do edifício. A escultura em pedra foi feita por Jakob Kauser, uma conhecida família de arquitetos de Pest. A igreja foi restaurada ao seu plano original do século XIII, mas vários elementos góticos originais foram descobertos, ao adicionar também novos motivos de sua autoria, como as telhas com padrão de diamante, a torre carregada de gárgulas. Schuleck garantiu que a obra, quando concluída, seria altamente controversa. Schuleck libertou a igreja, encerrada em antigos edifícios jesuítas, à custa da demolição de partes adjacentes, restaurando o seu caráter original e distintivo. E no século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, por iniciativa de Paltejek, foi iniciada uma reforma completa da igreja, mas a guerra impediu a sua conclusão. Durante o cerco de Budapeste pelos aliados de 1444 e 45, o edifício foi severamente danificado. A cripta foi usada pelos alemães como cozinha de acampamento, e após a queda da cidade, os soviéticos usaram o santuário para acomodar seus cavalos. Os danos da guerra foram reparados pelo Estado húngaro
entre 1950 e 1970. O órgão, de 5 manuais, que foi severamente danificado durante a guerra, foi reparado e reconsagrado em 1984. Em 1994, um terrorista não identificado detonou um IED no portão do prédio que dá para o Bastião dos Pescadores, danificando 16 janelas da igreja. E em 1999, a igreja foi, pela primeira vez na sua história, entregue à Igreja Católica como propriedade paroquial. O Estado financiou obras de restauração de 2005 a 2015. Aqui nós vemos a tumba do rei Bela III. A tumba do rei Bela III e da sua esposa Anne de Chatillon foi relocada na capela em 1898. O plano do sarcófago e a tumba foram feitos por Frigyes Schulich e os elementos das esculturas foram projetados por Ferenc Mikula. E então, pessoal, acabei de sair da Matthias Church. Já estive em algumas igrejas, todas elas muito bonitas. Porém, eu diria que essa igreja, da qual eu acabei de sair, que encontra-se aqui dentro desse complexo chamado Castelo de Buda, está entre as mais bonitas. Eu acho que você teve a oportunidade de assistir nesse vídeo. Você começa a filmar uma parte, dá vontade de você filmar de novo. Você filma uma sala, dá vontade de você filmá-la novamente, por todos os ângulos, o teto, o piso e tudo mais. Muito bem feito, muito bem construída. Então eu espero que você curta bastante esse vídeo, que você compartilhe, que você assista até o fim, porque é tudo feito com muito carinho por ti, ok? E, obviamente, se alguém perguntar aonde você foi, por que você sumiu, diga que você foi ali comigo, com Rodney Linhares.